Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Gostaria de estar aqui dando bem-vindo a todos, né? Que estão aqui conosco, e que você está chegando aqui pela primeira vez, você possa estar fazendo aí a sua inscrição, tá bom? Estamos aqui dentro do momento de reflexão e o tema já foi colocado aí no início, né? Semeando para o bem familiar. Antes de lermos o versículo que vai dar fundamento a essa nossa reflexão, gostaria de primeiro estarmos orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, nossos pecados, queremos te agradecer por tão grande salvação, nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, Jesus, de que a qualquer momento o Senhor estará nos buscando, para que onde o Senhor estiver, nós também venhamos estar junto. Enquanto aguardamos, Senhor, esta promessa se cumprir em nossas vidas, na vida da tua igreja, do teu povo, estamos aqui, Pai, diante de mais uma consideração bíblica e uma reflexão com respeito a semearmos para o bem da nossa família. Nos ajuda nesse pequeno período que aqui estivemos a refletir sobre esta verdade, essa necessidade que precisamos, Senhor, estar nos preocupando dentro aí do caráter, claro, Senhor, espiritual. Faz isso, Pai, o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vou abrir aqui a Bíblia para nós estarmos lendo, tá bom? O texto ele se encontra em Gênesis capítulo 26, vamos estar lendo dois versículos, 5 e o versículo 24. Versículo 5 nos diz assim: Deus está aqui falando com Isaac, né? E ele diz, vamos até ler um pouquinho antes, eu acho importante, para a gente não... Tá aqui, ó. Então, vou só mostrar aqui o começo, ó. Isaac vai para Gerar por causa da fome, tá bom? Então, vamos ler aqui. Ele diz aqui, ó. A partir do versículo 2, tá? Vamos ler. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti, darei toda esta terra e confirmarei, ó, o juramento que fiz a Abraão teu pai. Já pode até pegar por aqui, já começando por aqui, essa expressão, Abraão teu pai. Ele diz no 4, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, por meio dela, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto, agora, ele diz, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha lei. E no versículo 24, também o Senhor diz assim para Isaac. E apareceu-lhe o Senhor, novamente, né? E apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse, eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência. Agora, olha só, por amor do meu servo Abraão, pelo qual nós já vimos anteriormente que se tratava aí do pai de Isaac. E diante desse texto é que eu trago para a nossa meditação essa verdade bíblica, semeando para o bem da família. É certo, amados, que e louvável quando vemos um pai, uma mãe ou ambos se preocupar com seus filhos. Eu tinha um colega, inclusive, me lembrando agora,
Acabei esquecendo o nome dele agora nesse momento, é Marcos. O colega Marcos, né, que trabalhava comigo na Polícia Militar, e ele teve o seu primeiro filho, e como a gente trabalhava junto, eu tinha um pouco mais de intimidade com esse colega de trabalho, e cheguei até ir na casa dele algumas vezes, conheci a sua esposa, que trabalhava como professora, né, do Estado, escola, e o que eu observei nesse colega é que ele já, de antemão, sua mulher estava grávida, gestando ainda seu primeiro filho, e ele ali já abriu uma carteira, uma caderneta de poupança, na época chamava-se caderneta de poupança, né? Ele abriu uma caderneta de poupança para o seu filho, já buscando semear ali, né, guardar um recurso, pensando no futuro do seu próprio filho. Então, essa questão, ela não só é louvável, e como também é comum a toda a família, né, bem estruturada, uma família cujos pais, desde o princípio do início do seu namoro, noivado e casamento, sempre houve um critério, né, e uma preocupação administrativa, de se organizar, de se pensar no contexto geral como um só, família. Então, tudo isso é louvável. Porém, o texto bíblico que nós lemos nos mostra que Isaac, ele teve uma experiência com Deus. Deus apareceu para Isaac. Observe bem, amados, que esse cenário já não é um cenário comum. Já não é o patrão de Isaac, ou o patrão, estou pondo aqui, fazendo a conjectura, o patrão de Abraão que apareceu para Isaac. Né? Não foi nenhum investidor, né, que conhecia o pai de Abraão que apareceu para Isaac, porque antes tinha sido alguém pelo qual seu pai mantinha algum contato e fez algum investimento pensando na sua família. Também não. Nós vemos que foi Deus que apareceu para Isaac. E é nesse ponto, e é nessa linha de raciocínio e reflexão que eu quero aqui estar com você. Dentro desse alvo, semear para o bem familiar. Não só no caráter odierno, ainda que as bênçãos aqui de momento e dentro desse texto e contexto eram ainda assim bênçãos temporais. Porém, observamos no texto que ele diz que da semente de Isaac, todas as famílias das nações e a família da terra seriam abençoadas. Então, observe que o que Abraão semeou durante a sua vida, ele proporcionou frutos, né, maravilhosos, significativos, duradouros, partindo de uma fonte fidedigna, partindo de uma fonte onde não há percalço, não há falha. Estamos falando daquele em que a Bíblia diz que criou o céu e a terra. Estamos falando de Deus, aquele que criou o céu e a terra, aquele que soprou sobre as nossas narinas o fôlego da vida, aquele que nos deu vida já diante do ventre da nossa mãe. Você pode observar esse cuidado de Deus para com a minha e a sua vida quando você lê o Salmo 139, entre o versículo 14 e o versículo 16. Então, não é somente o bem da família, não está na minha capacidade do que faço como um profissional, sendo eu pai e tendo filhos. Não é isso que vai garantir o futuro, né, de forma segura, como uma âncora, que isso vai acontecer. Você sabe bem do que eu estou falando, meu amado e querido ouvinte da Palavra de Deus. Porque nós não garantimos o dia de amanhã. Esse dinheiro que eu guardei, que eu venho a guardar, algum investimento que eu venho a fazer, pensando no bem da minha família, desde a minha esposa, desde mim, minha esposa e meus filhos,
não, essa garantia nós não temos como fazer com que ela seja ou se torne uma âncora, porque as adversidades da vida, as tempestades pelas quais as ondas e a tempestade ela pode sobrevir em nosso lar, em nossa casa, como nós vemos aí pelo noticiário, né? Famílias que perdem tudo por conta de uma ocorrência circunstancial do tempo, de uma tempestade e de tantos outros fins, de outras raízes. Se perde tudo. Até aí nós como pai e de fiado até aquilo que nos concede, que é a saúde, que é a sabedoria, né, natural, temos uma profissão e podemos, né, correr atrás, que isso faz parte de nós. Deus, ele por certo irá nos abençoar. Porém, aqui eu trago para você esta reflexão para que você pense agora em sementes que realmente elas vão ter âncoras, ainda que você já não tenha mais vida. Porque aqui Deus está falando do pai de Isaac, que já tinha morrido. Capítulo 24 de Gênesis, 25, 26, Abraão já não está mais. Abraão já foi sepultado pelos seus filhos, pelo seu filho Isaac, ali onde sua mãe foi sepultada. Então, observe que Deus agora começa a tratar com Isaac. E observe que Isaac tinha um testemunho do pai. Ele herdou e foi influenciado por algo muito maior do que ele via no pai dele como o sacerdote do lar, como aquele que era o provedor da família. Isaac pôde enxergar muito além disso, amado. Olha a importância disso, meu querido e amado ouvinte da palavra de Deus. Você que é pai, que é mãe, você, quem sabe, amanhã poderá ser, vai ser, se Deus assim permitir, oxalá isso aconteça, vai também ser pai e mãe. Observe que a vida de Abraão fez com que Isaac enxergasse nele, né, muito mais além daquilo que ele demonstrava como pai, como provedor do lar. Ele viu o homem de Deus. Ele viu alguém que tinha comunhão com Deus. Aí vem a primeira, já os pontos, eu quero já entrar aqui, que vem o primeiro ponto dessa sementeira. E qual é essa semente? A da comunhão com Deus. Como é importante o seu filho, a sua filha, os seus filhos, sua esposa, vem você, caro e querido irmão, ouvinte da palavra de Deus, alguém que tem uma comunhão com Deus. Alguém que tem um estreitamento com Deus. E em prova e em face desse testemunho que acabou influenciando, né, e plantando essa semente no coração do próprio Isaac, onde a Bíblia diz que ele, tendo casado com Rebeca, sendo ela estéril, tendo o testemunho do pai que orou pela sua esposa e que soube que Deus abriu a sua madre, também ele, que era o homem que levantava o altar para o certo, não poucas vezes, Isaac sabia que Abraão orava pela sua mãe, pelo ventre, pelo filho que deveria vir segundo a promessa de Deus. Ali que tinha promessa, por certo, cremos, pelo que era Abraão, que ele orava assim, por essa fertilidade, para que viesse o filho. E assim diz a Bíblia que Isaac, herdando, né, vendo no seu pai esta semente maravilhosa, que é a semente da comunhão com Deus, ele passou a orar por Rebeca durante 20 anos, amados, até que Rebeca teve o seu primeiro filho, que foi o filho gêmeos, né, a primeira gestação de gêmeos ali, dentro da existência humana, revelada pela Escritura, que foi Jacó e Esaú. Então, a primeira semente que nós podemos estar semeando, e precisamos fazer isso, é a semente da nossa comunhão com Deus. Por isso que o Salmo 127, versículo de 1 a 3, ele diz, né, que bem-aventurado é aquele que coloca Deus como aquele que vem edificar a sua casa. Vamos ler ali em
Salmo, né? Salmo 127, versículo de 1 a 3. Quando diz aqui, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Inútil será levantar de madrugada e repousar tarde no meu pão de dores, pois ele quem? Deus, o Senhor, supre os seus amados enquanto dorme. Ele diz aqui, ó, no 3, eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Então observe que o primeiro fruto que Abraão semeava, que fazia parte da sua sementeira, que está semeando para o bem da sua família, foi a comunhão que ele tinha com Deus. E, consequentemente, vem aí a segunda semente, que é a semente da dependência de Deus. Nós vemos isso desde o momento que Deus chamou, teve esse encontro com Abraão, que Abraão sempre foi dependente de Deus. Quando nós vamos para a Bíblia e nós lemos no Gênesis capítulo 14, versículo, eu creio que é 18, 19, 20, ele diz assim, observe, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador do céu e da terra. E bendito o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo. Aí diz aqui, e bendição, dai-me as pessoas e os bens que toma para ti. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador do céu e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Salvo tão somente os mancebos que comeram e parte que toca aos homens de Aner, Escol e Mane, que foram comigo, que este tome a sua parte. Por que Abraão, ele falou isso para o rei de Sodoma? Porque ele tinha dependência dele, era unicamente no Deus Altíssimo. Era em Deus que ele sabia que Deus proveria, e tem sido aquele que proveu a Abraão tudo que ele necessitava. Tanto as coisas materiais, observe bem que eu vou estar falando aqui, nós vamos estar refletindo aqui, amados. Tanto a questão de ser provedor de Abraão, o Deus Altíssimo, em que ele dependia totalmente de Deus, tanto nos bens materiais, como também nos bens espirituais. Quando ele estava para sacrificar o seu filho, que esta é um cenário espiritual, cenário que envolvia fé, em face desta comunhão, que é a primeira semente de Abraão com Deus, e Isaac também foi testemunha disso. Quando Isaac perguntou: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, e o fogo, onde está o cordeiro? Aí o sacrifício. E Abraão respondeu para o seu filho: filho, Deus proverá para si o cordeiro. Então observe que a segunda semente que vai trazer o bem, vai estabelecer um bem para a família, é a semente da dependência de Deus. E para encerrar, é a semente da obediência a Deus, onde aqui eu encerro lendo o versículo 26, onde Deus diz para Isaac. Ele diz: olha, multiplicarei a tua descendência como a estrela do céu. Seu pai estava enterrado. E lhe darei toda esta terra, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto, agora olha a razão, porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Vamos mais um pouco além? Guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha lei. Em tudo, amado e querido,
irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus, em que Deus, dentro desta primeira semente da comunhão com Deus, vendo em Abraão a sua total dependência dele, que era a segunda semente, tudo isso são sementes que nós semeamos diante de Deus, comunhão com Deus, dando a importância do devocional, dando a importância da oração, porque Abraão ele levantava altares a Deus. A sementeira da dependência, de nada que venhamos a fazer, não venhamos a consultar a Deus, a consultar ao Senhor. E segundo, e por último, e que é a fonte do bem familiar, é se permanecer, porque falar em ser obediente, porque Deus falou, foi obediente, porque ele estava enterrado. Mas aquela semente, ela estava dando fruto que repercutiu para o bem da sua casa, que estava agora tendo sequência através de Isaac. Porquanto ele obedeceu a minha voz, guardou meu mandamento, meu preceito, as minhas leis. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. A obediência a Deus. Então, que eu e você, meu amado, possamos refletir sobre isso, meditar, remoer esta verdade. Porque nós poderíamos aqui apresentar tantas outras sementes. Mas, por certo, a semente da comunhão, a semente da dependência de Deus em tudo, em todo momento, e a dependência da obediência, ainda que venhamos a partir desta vida, são sementes que darão seus frutos para o bem da nossa família, como eu tenho visto já na vida do meu sogro, um homem de Deus, um homem que orava pela sua família, e muitos frutos vieram desta comunhão dele com Deus, da tua dependência com Deus e da sua obediência e fidelidade a Deus. Ele mesmo antes de morrer, ele apontando o dedinho para o céu, que entrou água no pulmão dele, eu estava ali presente nesse dia que eu estava dando comida para ele no hospital, foi ali que ele partiu, e ele apontou o dedinho dele para o céu e disse, Senhor Jesus, eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei. Ou seja, ele sabia que aquela semente, ela redundaria para o seu bem, naquele momento da sua partida, como também redundou para o bem da sua família. E qual o terreno que é esse? E aqui encerro. Qual o terreno em que devemos semear a semente da comunhão com Deus, da dependência de Deus e da obediência? Não existe um outro terreno. Não existe um outro solo frutífero e fértil, senão a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, juntamente com Sila, disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Se nós colocarmos o Senhor como aquele que vem edificar nossa casa, que no nosso momento, no nosso presente tempo, está esse terreno fértil, o terreno fértil é a fé, é na nossa fé em Cristo Jesus, é nos arrepender do nosso pecado e cremos no Senhor Jesus como nosso único, agora, olha só, e Senhor das nossas vidas, mantendo esta comunhão com Ele, dependendo unicamente dEle, porque Ele disse, sem mim nada podereis fazer, e sendo obediente em tudo, aí Ele estará comigo, Ele estará com você, Ele estará com a nossa casa, e a nossa casa será fonte do bem que há de vir do Senhor. Por sementes que vão perpetuar, tendo seu fruto contemporâneo, temporal como atemporal na eternidade. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados e queremos, Senhor, te agradecer por essa rica oportunidade, momento. Estávamos aqui, Senhor, meditando sobre esse importante tema. Semeando para o bem familiar. E somente, Pai, numa comunhão com o Senhor,
em total dependência e obediência que poderemos sobre esse terreno, Senhor, da fé, unicamente, por certo, nossos filhos, nossa família, dentro de um contexto amplo, através dos nossos parentes, por certo, serão beneficiados e receberão o bem do Senhor. Serão alvo da tua bondade e misericórdia, porquanto o Senhor assim tem dito para Isaac: te multiplicarei e da tua descendência muitos serão abençoados, porquanto teu pai Abraão tinha obedecido ao Senhor. Que assim seja, Pai, em nossas vidas. Que nós, como sacerdotes do lar, tanto nós como pais e aquelas que são mães, Senhor, possamos, Senhor, compreender isso. Investir, Senhor, nesta semente, que por certo serão âncoras para nossas almas, para as almas do nosso filho, e benefício, no geral, para o bem da nossa família. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.